Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, apresentamos a primeira parte da entrevista com a professora da FACED, Laura Fonseca, e a estudante da Zefid, Eliana Freitas, membros do projeto Observatório do Trabalho e das Políticas Sociais do Infanto-Juvenil. Há 20 anos, o grupo dá oficinas que buscam conscientizar crianças e adolescentes da Grande Cruzeiro sobre seus direitos. Olá, Eliana. Olá, Laura. Bem-vindas à Estação Cidadania. Então, para a gente começar, o que faz o projeto Observatório do Trabalho e das Políticas Sociais para o Sujeito Infanto-Juvenil? Tá, então primeiro agradecer, Estação Cidadania, o programa do DEDS, Mariana, que nos entrevista, enfim, a equipe do Departamento de Desenvolvimento, Educação e Desenvolvimento Social da ProRest, que a gente tem uma larga história juntas aí nos programas de extensão lá na Cruzeiro. O Observatório é um guarda-chuva de ensino, pesquisa e extensão, que procura olhar a relação das crianças e adolescentes com a exploração do trabalho infanto-juvenil num primeiro momento, e com a continuidade do trabalho enxergamos as violações de direitos à infância e adolescência de uma forma mais ampla. Porque se é verdade que temos um documento importantíssimo para a defesa da infância e adolescência, que é o Estatuto, o ECA, o fato de que os governos, sucessivamente, federal, estadual, municipal, enfim, não investem o fundo público necessário para a educação, para a saúde, para a assistência, moradia, saneamento, lazer, enfim, acaba deixando que esse é um documento sem prática, não é isso? E como boa parte da nossa legislação, infelizmente. Então, é isso. Nós buscamos, na extensão, lá na Grande Cruzeiro, completamos 20 anos de trabalho de extensão e pesquisa na Cruzeiro, nesse janeiro de 2018, nós olhamos essa questão dos direitos da infância e adolescência e da exploração do trabalho. A Eli pode falar um pouco mais da extensão depois, em oficinas, em escolas públicas, e hoje chama Serviço de Fortalecimento de Vínculo, São ações de contraturno da escola. Além disso, nós fazemos pesquisa em duas formas de organização que há naquela comunidade e boa parte de outras, enquanto o Conselho Tutelar, que é a rede de proteção, é uma rede de serviços, assistência, educação, saúde e o Conselho, pelo menos dessas 4 áreas, que ali estamos também fazendo 2 movimentos. O primeiro, capturando informações sobre violações de direitos à infância e adolescência, em especial a exploração do trabalho. Nós também temos trabalhado com um processo de formação em serviço dos operadores de direito. Edital do PROECT, que falei há pouco, o que fizemos um curso de formação, e nesse edital também estamos podendo produzir um vídeo e um segundo livro, E aí falamos depois sobre isso. Queres contar da extensão? Pode ser. Lá para a gente poder constatar, essas violações de direito, conseguir compreender melhor quais são os tipos de trabalho que as crianças estão submetidas, e todos os direitos que são retirados, que elas sentem mais, como por exemplo, falta de tratamento de esgoto, ou a falta de acesso à cidade, eles vivem muito dentro do bairro e pouco têm acesso a lazer, a espaços de cultura fora de lá, Então, lá dentro também acontecem bastante coisa que a própria população, a própria comunidade organiza, E esse espaço de serviço de convivência que a gente trabalha é um espaço onde a gente vê muito isso, as crianças sendo sujeitos, também da criação de formas de cultura, forma de expressão, é bem legal. Já na escola é um pouco diferente, porque a gente vai ter ali as barreiras mais da estruturação escolar, do currículo. Também é bem mais fechado para entrar na escola, que a gente trabalha lá, sempre bem trancado, sempre gradeado, bem complicado. E as oficinas, a gente faz trabalhos, cartazes, constrói músicas juntos, e são formas de abordagem para a gente tentar ver o que aparece no campo, tanto de emergência, de demanda que
que a gente vê que é uma necessidade de conversar lá, de problematizar, e também a produção de conhecimento que a gente tem na universidade, né, a gente tenta fazer essa articulação, assim, né, de levar para a comunidade e trazer as demandas também para a universidade. E Laura, como surgiu o projeto? Então, eu estava entrando na universidade, entrei em 97, agosto, né? E aí um estudante que fez comigo uma disciplina que tem até hoje, Edu 3030, que hoje é colega nosso na área de EJA, Rafael Arenhaldi, né? Enfim, a Pró-Reitoria queria saber quem podia coordenar um trabalho interinstitucional lá na Cruzeiro, e disse o Rafa para o pró-reitor à época que ele tinha uma professora talhada para essa tarefa. Enfim, assim eu fui parar na Grande Cruzeiro. Na época do programa, né, não projeto, Extramuros, e tínhamos uma série de áreas, saúde e educação, né, uma série de linhas ali dentro da saúde e educação, mas em especial essas duas. E até 2002, quando eu me afastei para fazer a tese, tivemos esse trabalho, não é? Naquela comunidade, reuníamos uma vez por semana chamava União de Vilas da Grande Cruzeiro, que é uma forma de organização da comunidade com representação das associações de moradores, né? Hoje não temos outros espaços de organização, a União de Vilas não está funcionando. Mas então trabalhamos ali ouvindo as demandas, não é, daqueles trabalhadores daquela comunidade, que a questão da saúde, para multiparasitadas, regularização fundiária, muitas ali são vilas de ocupação, não é? A questão do saneamento. Na escola, as coisas que mais, naquela época, eram demandadas, diziam respeito às múltiplas repetências, não é? A questão da evasão, enfim. E nós já fazíamos as oficinas acerca do trabalho infanto-juvenil, naquela época só nas escolas. Depois, quando houve a municipalização da assistência social, aí nós passamos... Não, eu pulei. Nas escolas e nos espaços, na época, nas associações de moradores também, como hoje, mas eram vinculados ao governo do Estado, né? Aí houve a municipalização da assistência social e seguimos, né, na escola e no serviço de convivência, já o nome Serviço de Apoio Socioeducativo. Mas o que eu queria chamar a atenção, né, nesse processo posterior, aí, quando voltei da tese, já não tinha mais como dar conta, 4 anos, né, de recompor a equipe e seguir trabalhando na comunidade. Na verdade, minha tese, os dados foram coletados na Cruzeiro, né, tanto com os trabalhadores quanto com as crianças e adolescentes ali que participavam das oficinas de proteção. Havia, à época, um centro infanto-juvenil que tinha também jovens, não só adolescentes, que é com quem a gente trabalha. E aí, enfim, ali fui levantando as questões a respeito da gurizada em relação ao trabalho e dessas oficinas, né, chamadas aí de profissionalização, aprendizagem, enfim. O que eu queria, acho relevante trazer aí, também na perspectiva da fragilidade das políticas, é que essas ações, na verdade, são parceria público-privada, né? A FASC, que é a mantenedora da assistência no campo do município, não é? Repassa recurso para as associações de moradores que contratam pessoas para fazer esse trabalho. Óbvio, são pessoas absolutamente engajadas, dedicadas, muitas vezes moradores daquela comunidade já passaram por esse espaço, mas que qual é o diferencial que seria importante aí, não é? Não são servidores públicos de carreira. Não têm os direitos de concurso, de carreira, de salário, de 13º, de férias, enfim, como temos ainda, né? Não sabemos o que vai acontecer depois, mas ainda temos como servidores públicos, né? Então, essa é uma forma de fragilizar a proteção. No campo da escola, as turmas cheias, as professoras muitas vezes com 60 horas de trabalho, a precariedade física das escolas, não é? Todas essas, no fim, são movimentos que esgarçam, né? Que fragilizam a proteção à infância e adolescência. Então,
a evasão, eu acho que não é evasão, na verdade, a gurizada é expulsa da escola, porque a escola não consegue acolhê-los, não é? E não vou falando de uma escola, nem de uma professora, estou falando da política pública de educação, né? Ou da política pública da assistência, no caso do socioeducativo. Quer dizer, de fato, são políticas que têm um potencial, mas que, na medida em que o modo neoliberal na gestão do Estado vai se ampliando, vão sendo sufocadas, né? Aí ele falou das demandas do campo. A questão do transporte, da moradia ali no período da Copa veio com muita força. E depois a questão das opressões, não é? A tal brincadeira com racismo, que não é brincadeira, sabemos disso, com machismo, com a LGBTfobia, enfim. E aí, no curso de formação, nós fomos trabalhar também esse tema das opressões, porque entendíamos que os trabalhadores também tinham dificuldade. Temos todos, não é? São questões estruturais, nos criamos com esse modo opressor de relação, né? Então não é possível achar que no passe de mágica as coisas vão desaparecer. E víamos que os profs e educadores sociais também tinham poucas ferramentas, não é? Para esse tensionamento. E aí fomos fazer um curso, fizemos uma discussão no curso sobre opressões. E vejam o que aconteceu no ponto de vista da demanda que vem do campo, como a Eli há pouco trouxe, a emergência do campo. As trabalhadoras, em especial essas que são terceirizadas, ONGizadas, qual é a expressão, mas enfim, tem um contrato frágil de trabalho, né? Não tem uma relação como é a relação do servidor público, embora executem política pública, né? Política social da esfera pública. Elas trazem como opressão as relações entre trabalhadores com distintas formas de regulação do trabalho. Então, o trabalhador de carreira, concursado, estável, né, que sabe minimamente quando terá o seu salário, e aí, se bem que no Estado isso hoje já não se sabe, no município também não, pode vir, pode não vir, né? Na esfera federal nós ainda temos essa condição mais organizada, mas de qualquer maneira é uma situação mais potente, mais organizada de trabalho do que são as ONGs, do que a terceirização, né? Então, 3 entrevistados aparecem no vídeo que nós vamos, enfim, lançar aí no dia 17, durante os salões da URGS. Dizem exatamente isso, né? Que também é uma forma de opressão, intercambiada com a exploração da força de trabalho, essa disparidade que há entre as relações de trabalho, e, portanto, o salário, não é, e outros direitos, no mesmo espaço, executando a mesma política, né? Essa, para mim, é das questões, num momento mais graves, para que, de fato, a gente possa pensar em avançar na proteção. Claro, fora a emenda constitucional 95, que captura o recurso justamente das políticas sociais, e contra a reforma trabalhista e lei geral das terceirizações, enfim, como o avanço da contra-reforma da Previdência nos municípios e no Estado, né? Nacionalmente não temos. Todas essas são formas de diminuir salário, de deixar inseguro o trabalhador, a trabalhadora para dar conta da sua tarefa. E num cenário do país, do mundo, no fim, de insegurança, de violência, não é? De fragilidade de vínculos. O trabalhador, a trabalhadora que vai fazer a proteção, muitas vezes tem uma situação muito parecida com a das crianças e adolescentes que eles têm a tarefa de proteger, né? Então, digo tudo isso para dizer um pouco o seguinte, no fim, que há uma tarefa da universidade que é fundamental, a produção do conhecimento de maneira que essas coisas possam ser desveladas, não é? A gente possa ajudar crianças, adolescentes e trabalhadores a compreenderem os limites do trabalho deles, a necessidade e os limites. Mas nós não vamos resolver, a universidade não vai resolver a questão social. Só a luta social vai resolver a questão social, né? Eu vim com essa camiseta que foi criada
pelo grupo lá da rede de proteção. Mais direitos e menos ladaia, né? Um pouco isso. Eles são uma comunidade extremamente organizada, trabalhadores muito organizados, lutadores, né? E essa questão, quem vai garantir direito é a luta social. Agora, temos um papel importantíssimo como uma instituição pública de ensino superior, não é? De produzir conhecimento para dialogar, não é? Com os trabalhadores, com a periferia, com a juventude, enfim, com quem de fato dá conta da produção material da sociedade, né? Os trabalhadores, classe trabalhadora. Sim, então para a gente finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a apresentação que vocês vão fazer no Salão de Extensão e também o lançamento do livro. Tá. Queres falar dividimos o... Fala da apresentação, pode ser. Tá. Então a gente vai participar do Salão de Extensão da URGS, né, que vai acontecer daqui a 2 semanas, isso, né? A gente vai estar no dia 18, às 9 horas da manhã, até às 12 horas, lá no pavilhão lá nas salas de aula do Prédio da Letras, lá. E a gente vai trabalhar vai falar sobre as oficinas, né? E também sobre o curso de aperfeiçoamento, né? Que era sobre as experiências refletidas dos operadores de direito. E aí... Nas tertúlias, né? Nós estamos numa tertúlia com os 2 trabalhos. As oficinas que as gurias fazem na escola e no socioeducativo, e ainda um pouco mais do nosso curso de aperfeiçoamento, já terminado. Isso no dia 18, né? E no dia 17, às 10 da manhã, lá no solar do Instituto de Letras, né? Nós vamos lançar um pequeno vídeo e um segundo livro. Com o edital PROEX de 2016, é o recurso que nos permite fazer essas 2 coisas. O livro, ele é uma continuidade do que lançamos o ano passado, desse curso de aperfeiçoamento. O ano passado só profs escreveram. Agora, além dos profs, tem uma parte dos cursistas, dos trabalhadores ali, que a maioria deles está vivendo pela primeira vez a experiência de um texto publicado, né? Para nós essa é uma riqueza, né? Uma alegria muito grande. Então, vamos lançar. E é um pequeno vídeo que conta um pouco a nossa história de 20 anos na comunidade, o trabalho das gurias na extensão e o curso de aperfeiçoamento. Então é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês na Estação Cidadania. Muito obrigada. Agradecemos, né? Então é isso. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Laura Fonseca e Eliana Freitas, membros do projeto Observatório do Trabalho e das Políticas Sociais do Infanto Juvenil. A segunda parte da entrevista vai ao ar na semana que vem. Estação Cidadania é uma realização do DEDS, com a apresentação de Mariana Barcelos, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.